Professor, outro assunto que não sai da pauta é justamente a posse de Donald Trump, a primeira semana dele à frente da Casa Branca e, mais especificamente, as reiteradas promessas de tarifas, de taxas adicionais à China. Parece muitas provocações, parece muitas promessas, mas efetivamente a gente não viu nada muito forte saindo nesses primeiros atos do presidente americano. Como que está a sua percepção, professor, justamente sobre esse assunto, sobre essa impetuosidade, talvez até um pouco mais contida de Donald Trump em relação às tarifas com a China e, claro, né, as proporções que isso pode se tomar num cenário de guerra comercial? Felipe, uma coisa importante, né, que a gente não pode nunca esquecer é de fazer a leitura a arte da negociação do Trump, em que ele afirma no livro, basicamente, que uma das coisas mais importantes numa negociação é justamente o fato de você negociar a partir de uma posição de força. Isso, para ele, é muito importante em todos os processos. Ele utiliza a questão do poder econômico dos Estados Unidos, ele utiliza muito, de uma forma bem veemente, a questão militar, a questão política, e obviamente que Donald Trump entende que esta é uma carta relevante, afinal, os Estados Unidos são a potência hegemônica no presente momento, e ele pretende, e como entende, inclusive, o poder que tem, ele não tem problemas em lançar mão deste poderio político e econômico que os Estados Unidos têm globalmente falando. Então, em todos esses processos a gente nota sempre isso, né? Ele vem com a paulada primeiro e depois ele começa a amaciar um pouco, e foi isso que aconteceu no caso da guerra comercial com a China no primeiro momento, e lembre-se que ao final eles estavam até comprando mais da China do que anteriormente. Mas obviamente que os chineses estão preocupados com a situação, os Estados Unidos são um parceiro importante e nós todos devemos nos preocupar porque qualquer aumento de tarifas, qualquer incremento protecionista dos Estados Unidos, que é a principal potência econômica global, de alguma forma incentiva os outros a seguirem o mesmo mecanismo. E o grande problema que nós podemos ter aí é um mundo cada vez mais fechado, um movimento anti-globalização, inclusive, o que seria ruim, porque teria um impacto econômico em todos os países do mundo e refrearia o processo de crescimento e desenvolvimento que nós temos observado, ainda que com taxas bem reduzidas, pelo fato de que ainda não nos recuperamos da Covid-19, da pandemia da Covid-19. Então, é por esse motivo que Trump adota as medidas, mas ele vai fazer isso de uma forma paulatina e gradativa, justamente também entendendo que qualquer medida atabalhoada poderia implicar aí uma redução do processo de recuperação econômica dos Estados Unidos.